Quero convidá-lo, querido, para a gente poder continuar os nossos estudos em Jó. Nós estamos hoje olhando para Jó capítulo 15, tá? É onde nós vamos começar hoje. O que nós já vimos até aqui? Nós já vimos 3 diálogos que Jó teve com 3 amigos, entre aspas, né? Se a gente pode chamá-los assim, diante do que a gente tem visto aí da conversa que eles vêm tendo. Não são tão amigos assim como a gente imaginava, né? Mas, de alguma maneira, no olhar deles, eles estão tentando, de alguma forma, ajudar. Enfim, então nós já vimos 3 diálogos, tá? O primeiro diálogo foi com Elifaz, foi dos capítulos 4 ao capítulo 7. O segundo diálogo foi com Bildade, dos capítulo 8 ao capítulo 10. E o terceiro diálogo foi com Zofar, do capítulo 11 ao capítulo 14. Foram os 3 diálogos que nós já vimos, a primeira leva de diálogos. Obrigado, Max. E nos fez aí, né, refletir muito sobre o que eles têm tentado fazer. E hoje a gente vai entrar numa segunda rodada de diálogos. Então, esses mesmos vão falar de novo, ok? Então, hoje a gente começa a segunda rodada de conversas com essas mesmas pessoas, tá? Então, hoje a gente começa a ouvir a segunda fala de Elifaz. Então, o primeiro lá, ó, que falou primeiro, ele vai voltar a falar agora no capítulo 15, tá? É o que nós estamos vendo. Na verdade, eles vão continuar argumentando, né? E, na verdade, essa argumentação ela ganha uma intensidade ainda maior, ao ponto de parecer mais agora uma discussão mais forte mesmo, né? É meio que eles partem para briga, entre aspas, né? Não no físico, mas na briga das palavras mesmo aqui. Eles agora ficam mais nervosos ainda nessa segunda rodada de discursos. Porque, na verdade, o que está em jogo aqui, gente, o que está em jogo é a própria paz de espírito desses homens. É o que eles estão tentando fazer. Elifaz, Bildade e Zofar. Eles estão tentando brigar pela sua própria paz de espírito. Por quê? Porque se Jó não é um pecador, se ele não errou para receber a punição como eles estão achando que se ele não errou e por isso ele está sendo punido, isso significa que eles também podem a qualquer momento sofrer, porque eles também não são esses pecadores obstinados, como eles estão tentando colocar para Jó. Isso faz sentido? Então, o que está em jogo aqui? Está em jogo o seguinte: se esses amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, não provarem que Jó é culpado, pecador, confesso, e por isso está sofrendo a punição de Deus, eles estão colocando a própria vida em risco de também, a qualquer momento, poder começar a sofrer sem ter cometido um pecado obstinado. Está fazendo sentido? Então, é por isso que eles têm que provar que Jó é um pecador. E se eles não conseguirem provar isso, eles mesmos podem estar sofrendo daqui a pouco. Então, é o que eles estão tentando provar. Na verdade, peguei até uma frase desse filósofo, e ele falou isso, eu achei interessante, né? Que nós estamos menos abertos para o conhecimento preciso das coisas sobre as quais somos mais entusiásticos. Já parou para pensar? Por exemplo, você que ama Coca-Cola, você não quer ouvir ninguém falar que Coca-Cola faz mal para a saúde. Você não está aberto a uma discussão como essa, não é verdade? Porque você é um entusiasta da Coca-Cola. Você não vai já... Não, isso aí, né? Isso aí não tem nada a ver. Por quê? É isso. Né? Então, você não está aberto a isso. Eu gosto, né, de, sei lá, de uma carne gordurosa. Você não está aberto a ouvir que a gordura faz mal para a saúde, né? Então, você não está aberto a essa discussão. Por quê? Porque você é entusiasta daquilo. Já parou para ver aqui, geralmente com aquilo que a gente gosta, a gente não está aberto a uma conversa em que vai nos provar que a gente está errado com relação àquilo? Está entendendo? Então, é mais ou menos isso. Eles estão tentando provar que, na verdade, eles estão certos, porque se eles estiverem errados, a qualquer momento eles podem estar sofrendo também. Então, eles precisam provar isso. Por isso, ele vai partir para cima de Jó. Ele vai continuar a sua discussão com Jó, ainda mais forte, a partir do capítulo 15. Eu quero ler com você o capítulo 15. Você pode ir comigo? Capítulo 15, vamos ler de 1 a 16? Eu vou ler na minha versão aqui, que é a NAA, tá? Nova Almeida Atualizada. Diz assim: Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: Será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste?
argumentaria com palavras que de nada servem, com razões das quais nada se aproveita. Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a Ele devida. Pois o que você fala se inspira em sua iniquidade, e você adota a língua dos astutos. A sua própria boca o condena, e não eu. Os seus lábios dão testemunho contra você. Será que você é o primeiro homem que nasceu? Por acaso você foi formado antes dos montes? Será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos e de cabelos brancos, muito mais velhos do que o seu pai. Você faz pouco caso das consolações de Deus, das suaves palavras que dirigimos a você? Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que os seus olhos flamejam para que você dirija contra Deus o seu furor? E por que deixa que tais palavras saiam da sua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Ele partiu para as acusações. Olha o que ele faz. Ele faz, olha o que ele faz. Né? Mas olha o que ele faz. Ele diz que ele havia escutado todas as palavras de Jó. E ao ouvir as palavras de Jó, ele está dizendo o seguinte: tudo que você falou é palavra vazia. Ele já começa assim, ó, tudo que você falou para mim não passa de vento. Que ideias são as suas? As suas ideias não passam de vento. Palavras que não servem de nada. Suas palavras é como que um ventre, vem de um ventre cheio de vento quente do deserto. O vento leste aí citado. E não de um coração repleto de sabedoria. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está usando de uma tática antiga, que é a seguinte, essa tática aqui, ó. Se não é possível atacar os argumentos do seu oponente, ataque as suas palavras e as faça parecer vazias. Como ele já não estava conseguindo provar que Jó estava errado, então ele parte para a agressão. Ele começa, então já eu não consigo te vencer nos argumentos, então começa a falar mal das suas palavras. Você não está falando nada com nada, você não sabe o que você está fazendo, você não sabe o que você está falando, você não tem sabedoria nenhuma, suas palavras são vento, o que você está trazendo para a gente não tem nenhum sentido. É isso que ele está fazendo. Ele está tentando agora partir para a agressão verbal contra Jó. O versículo 4 diz assim, olha, mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a Ele devida. Na minha versão, o versículo 4 está assim. Pastor, o que isso significa aqui? Qual que era a crise que ele faz? A crise dele era essa, gente, ó. Se todo mundo cresce como Jó, e o que Jó estava argumentando crer? Que Deus nem sempre castiga os perversos e recompensa os justos. Então, que motivo haveria para obedecer a Deus? É isso que ele está tentando fazer. Se Jó está certo ao dizer que nem sempre Deus vai castigar o perverso, estou falando de terra, tá? De seres humanos aqui, terra aqui, momento aqui nessa vida. Nem sempre o perverso será castigado e nem sempre o justo será exaltado. Que sentido tem adorar a um Deus que não vai abençoar o justo? Olha só, olha a situação que a gente está chegando. Olha, porque talvez você esteja concordando com isso. Calma, hein? Calma. Porque ele está tentando provar que se isso é real, a religião, a crença em Deus não valeria a pena. Mas, gente, presta atenção nessa frase agora aí. Se essa ideia faz sentido, a religião não valeria a pena, mas essa teologia ela é de quem? Ela é do diabo. É justamente aquilo que Deus está refutando por meio de Jó. Por quê? Vamos voltar lá no primeiro capítulo? Está vendo meu filho Jó, como é que ele me adora? Deus falando com o diabo? O diabo fala, lógico que ele te adora, você dá tudo para ele. Ele tem tudo. Você dá família, o Senhor deu bem, o Senhor deu terra, deu tudo para ele. Deixa eu tirar tudo dele, para você ver se ele vai continuar te adorando. O que Jó está querendo provar? Que ele só te adora pelo que você pode dar. E Deus diz o quê? Não, você pode tirar tudo que ele vai continuar me adorando.
Então, lembra da questão do tribunal? Você lembra que lá no início eu falei que o livro de Jó é um tribunal, tentando, né, o diabo está tentando provar que as pessoas só adoram Deus pelo que eles podem dar. E Deus está mostrando para o diabo que não, isso não é verdade, as pessoas me adoram por quem eu sou. Olha como é que as coisas são. Então, a verdade, queridos, é que se nós só servimos a Deus pelo que Ele pode nos dar, nós não estamos servindo a Deus, nós estamos servindo a nós mesmos. O nosso Deus é o nosso ego, como diz a Bíblia, é o nosso estômago. A gente está preocupado com a gente mesmo. Porque para Ele faz, as palavras de Jó indicavam que ele possuía um coração perverso, no sentido de que ele está questionando Deus. Então, Jó, ele estava declarando a sua inocência. Mas ele estava interpretando como culpa. Está fazendo sentido, gente? Sério, está comigo? Está fazendo sentido? Você está entendendo onde ele quer chegar? Então ele na verdade, está meio que sendo usado aqui como o advogado do diabo, na verdade, né? Ele está tentando, na verdade, provar que a teologia do diabo está certa. Queridos, nós não adoramos a Deus pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Se você tem buscado a Deus apenas pelo que Ele pode te dar, o seu Deus é o seu coração, é você mesmo, é o seu ego, é o que você quer. Só que não é a teologia verdadeira. Não é aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Estamos caminhando? A essa altura, ele vai usar de sarcasmo. Olha os versículos 7 a 10. Será que você é o primeiro homem que nasceu? Por acaso você foi formado antes dos montes? Ele está usando de sarcasmo. Ele está dizendo o seguinte: você acha que você é o dono da sabedoria, gente que não sabe de nada? Existe entre nós aqui homens mais idosos que o seu pai, de cabelos brancos mais velhos, ou seja, mais sábios que o seu pai, porque a ideia da sabedoria estava com os anciãos. Então, o que ele está querendo dizer: olha, os anciãos estão do meu lado, eu estou do lado deles. E a gente sabe o que é certo. Só que aí, o que ele está tentando fazer? Mais uma estratégia de quem perde nos argumentos. Se ele está perdendo os argumentos, o que ele faz? Ele começa a ridicularizar o orador. Então, ele passa a fazer o quê? Ele tenta ridicularizar Jó. Ele está perdendo no argumento. Então, Jó, quem que você acha que você é? Você está achando que você é quem? Você acha que você nasceu antes dos montes? Você acha que você foi o primeiro homem a ser criado? Está tentando ridicularizar Jó, para tirar de Jó a sua autoridade. Então, ele dá um golpe baixo, tentando desestabilizar Jó. Está comigo? Estamos juntos? Estamos caminhando? Então, vamos continuar aqui no capítulo 15? Vamos ver o restinho dele. 17 a 35. Escute o que eu vou explicar. Ele faz ainda falando, tá? Vou contar-lhe o que eu vi, e que os sábios anunciaram, sem ocultar nada, tendo-o recebido dos pais deles, aos quais somente foi dada esta terra, sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles. Então, o que ele viu? Olha o que ele está dizendo. O ímpio é atormentado todos os dias, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o destruidor. Não crê que possa escapar das trevas, e sim que a espada o espera. Ele anda vagando em busca de pão, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas está perto. A angústia e a tribulação o assombram, prevalecem contra ele, como rei preparado para a batalha. Porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente, protegido por um grosso escudo. Porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Morou em cidades assoladas, em casas que ninguém devia morar, que estavam prestes a vir a ruínas. Por isso não ficará rico, nem subsistirá a sua riqueza, nem se estenderão os seus bens pela terra, não escapará das trevas. A chama do fogo secará os seus rebentos, e ao sopro da boca de Deus será arrebatado. Que ele não confie na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta lhe chegará antes da hora, e o seu ramo não reverdecerá. Será como a videira que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa a sua flor cair, porque a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebe o mal e dão à luz a iniquidade, e o coração dele só prepara enganos. O que ele está fazendo? Olha só, no versículo 20 aí, que a gente acabou de ler, ele está dizendo o seguinte, ó: o ímpio, é como se tivesse assim, ó, o ímpio, 2 pontos.
E aí tudo embaixo é uma relação de quem é o ímpio, segundo a teoria de ele faz, tá? Não é segundo a verdade de Deus, é segundo a teoria de ele faz. Então, quando ele traz esse relato todo, o que ele faz está fazendo? Em outras palavras, ele faz estar descrevendo a vida de Jó. E ele está dizendo o seguinte, ó. Jó, você é um ímpio. Por que você é um ímpio, Jó? Porque você está vivendo em meio à dor, as trevas, a tribulação, a angústia e o medo. Porque você desafia Deus aí a seu encontro para provar que é culpado. Jó, o fogo destruiu as suas ovelhas. Os invasores roubaram seus camelos. Você perdeu sua riqueza. Tudo acabou na sua vida. É isso que ele está dizendo. Então, se o que ele faz diz do versículo 20 para baixo é verdade, ele está dizendo o seguinte: o ímpio sofre, padece, diminui, é sofrimento, tudo, tal, tal, tal. Se ele está relatando que aquela é a vida do ímpio, ele está dizendo em outras palavras que Jó, você é um ímpio, porque você perdeu sua casa, perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu tudo, você está sofrendo da dor, você está no meio do lixão e você não tem nada. Então você é um ímpio. É isso que ele está dizendo. Os versículos 34 e 35, que é o finalzinho do capítulo, é o pior. Porque ele fecha dizendo assim, olha, porque a companhia dos ímpios será estéril e o fogo consumirá as tendas do suborno. Aí diz assim, olha, concebem, de conceber, de dar à luz, tá? O mal, e dão à luz a iniquidade. O coração deles só prepara enganos. Em outras palavras, ele está dizendo, Jó, você é um hipócrita, um ímpio, e você é culpado pelas tragédias que aconteceram na sua casa. Você é culpado pela morte dos seus filhos. É isso que ele está falando, em outras palavras. Que amigo, hein? Oh, para ter um amigo igual esse, que ninguém precisa de inimigo, né? Como dizem por aí. Jó vai responder, ele faz. Mas antes de entrar na resposta, permita-me trazer uma breve explicação rápida aqui do que ele está dizendo. Segundo a teologia de Elifaz, e segundo a teologia da prosperidade, e segundo a teologia do diabo, o justo não passa por sofrimentos, o justo não passa por tragédias, o justo não tem pobreza. Segundo a teologia de Elifaz e do diabo, o perverso passa dificuldades. O ímpio passa tragédias, sofrimentos, dor e aflição, mas o justo não. Qual que é o problema disso? O problema é que muitos perversos e ímpios levam uma vida aparentemente bem-sucedida e feliz. Você conhece gente assim? O cara não quer nada com Deus, o cara é ruim, o cara não sabe, o cara faz tudo errado, mas está bem na vida no sentido financeiro, está bem de família, tem vários carros, passeia, viaja, tem tudo. Mas é um ímpio. O problema é que, enquanto isso, muitos justos estão sofrendo, estão fracassando, estão em dores. Você conhece pessoas justas que estão sofrendo? Que estão chorando? Que estão vendo a sua casa cair? Eu conheço. O problema aqui é esse. Se eu entro para essa área, eu preciso lidar com esse problema. Claro que, em última análise, o justo pode ter passado por muitos sofrimentos na terra, mas um dia ele estará no céu e com o Senhor ele será exaltado e glorificado. Em última análise, o perverso pode ter passado uma vida de muita alegria, mas no final das contas, se ele não se arrepender e se entregar para Cristo, o inferno é o seu destino e ele vai sofrer eternamente. Eternamente. É claro que, em última análise, isso vai acontecer, tá? Mas eu estou falando de vida terrena. Está fazendo sentido? Eu estou falando de vida terrena. Nunca podemos basear isso na nossa teologia verdadeira. Sabe por quê? Porque isso não é a verdade. Muitos justos vão sofrer. E muitos perversos vão prosperar. Só que pega essa frase final.
O único céu que os ímpios terão é o prazer que desfrutam aqui na terra, nesta vida, e que Deus está disposto a lhes dar. E o único sofrimento que os justos terão é aquele que eles suportam nesta vida, pois no céu não haverá dor e nem lágrimas. Amém? Faz sentido? Isso aqui tem que estar na sua cabeça, meu irmão. Não a teologia do diabo. Não adoramos a Deus pelo que Ele pode nos dar, mas adoramos a Deus por quem Ele é. Por quem Cristo é e pelo que Ele fez nas nossas vidas. Amém? Aí entra a resposta de Jó. E aí entra o clamor autêntico de Jó. E esse clamor autêntico de Jó eu vou dividir em 3 partes, que serão explicadas, e a gente não vai ler todos os versículos, mas eu quero ler alguns em específico com você, que vai ser a partir do capítulo 16 agora. Então a resposta de Jó, ela começa no capítulo 16. A sua fala ela é muito sincera, e muito honesta, e muito autêntica. Tá? Vamos ver os 3 clamores de Jó? Primeiro clamor, um clamor por solidariedade e compaixão. Veja os versículos 1 e 2 do capítulo 16. Então Jó respondeu: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Talvez na sua versão, consoladores molestos. Molestos é a ideia de penosos, de árduos, de terríveis, de pobres. Vocês não sabem consolar. É isso que ele está dizendo. Vocês são péssimos consolando, porque vocês estão tentando me consolar, mas o que vocês estão fazendo, vocês estão piorando o meu sofrimento. É isso que ele está falando. A tentativa de vocês me consolar só está piorando as coisas. E é interessante que os versículos 4 e 5 do capítulo 16, olha o que ele diz: eu também poderia falar como vocês falam. Se você estivesse no meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras, e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Olha o versículo 6. E se eu falar, a minha dor não cessa. E se eu me calar, que alívio eu tenho? Ou seja, eu posso falar e eu não vou parar de sofrer, eu posso também me calar, eu também não vou parar de sofrer. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês: se eu estivesse no lugar de vocês, olha o que Jó está dizendo. Se eu estivesse no lugar de vocês, eu agiria diferente com vocês. Eu não faria o que vocês estão fazendo comigo, porque o que vocês estão fazendo comigo não tem sentido. Eu só quero um pouco de solidariedade e compaixão. Eu só quero que vocês, por favor, se compadeçam de mim. Eu também poderia falar, versículo 4, se vocês estivessem no meu lugar. Presta atenção. Como cristãos, muitas vezes nós somos péssimos consoladores. Como cristãos, muitas vezes nós somos iguais os amigos de Jó. A não ser a partir do momento que a gente passe por algo, e a partir de ter passado algo, a gente muda a nossa visão. Faz sentido? Você só sabe o valor de um alimento doado para uma cesta básica no dia que você precisa de uma. Conheço uma pessoa que ela é casada com, e o seu marido, ele é autônomo, e ele sofreu um acidente no trânsito, e ele precisou ficar 6 meses sem trabalhar. E por causa desses 6 meses, ela precisou pedir à igreja uma cesta básica mensal para que eles pudessem alimentar, porque eles não tinham sustento, ele era autônomo. E aquela pessoa disse assim: pastor, nunca mais eu vou deixar de dar 1 quilo ou mais de quilo para a cesta básica da igreja. Porque agora eu entendi o valor de um mantimento. Você só entende quando você passa, quando você precisa. Só entende o valor de uma visita no hospital quando você está lá sofrendo por algo. A Lara ficou internada 10 dias no hospital, vocês sabem disso, numa virada de ano. Nunca mais, a gente saiu de lá e a gente falou assim: como é importante o valor de uma visita. Como que era importante todos os dias alguém chegar lá: Kelly, pastor, viemos orar com vocês. A gente só sabe o valor de uma visita quando a gente precisa de uma no hospital.
Você só sabe o valor de uma ligação e de uma mensagem de consolo ou de ânimo quando você está mal e, de repente, o telefone toca e alguém te liga ou te manda uma mensagem te dizendo: cara, eu só queria orar por você. Queria te mandar uma mensagem hoje só para dizer o quanto você é importante. Você só sabe o valor da comunhão, do abraço, quando você não pode viver isso. Quantas pessoas na pandemia me mandaram mensagem dizendo: pastor, nunca mais vou faltar um culto na minha vida. Sabe de nada. Ah, se as promessas fossem cumpridas como elas são ditas. Porque a gente só entendeu o valor de um abraço quando a gente não podia abraçar ninguém. De vez em quando alguém reclama comigo: pastor, ninguém me visitou. Ninguém me ligou. Aí às vezes me dá vontade de perguntar assim: mas você já visitou alguém? Quantas vezes você já visitou alguém quando você ouviu falar que alguém estava passando por um problema? Quantas vezes você ligou para alguém quando você ouviu falar que aquela pessoa estava passando por uma dificuldade? A verdade é que estamos sempre prontos a cobrar, mas dificilmente estamos prontos a doar. Marlene está no hospital. Quantos foram visitá-la? Pedi um dia desse para alguém dormir no hospital com a irmã Conceição. Sabe quantas pessoas me retornaram aquele contato que eu coloquei lá no grupo? Nenhuma. Mais de 200 pessoas no grupo da igreja. Ah, pastor, eu não via, mas pelo menos umas 100 pessoas viram. Você pode até não ter visto, mas umas 100 viu. Celestino não vem à igreja há um tempão, porque não está conseguindo vir, não consegue andar mais. Quantas vezes você foi visitar o irmão Celestino na casa dele? Aquele irmão que regia aqui na frente, que cantava, que pintava a igreja. E quando você estava lá, ele estava aqui, ó, do seu lado. Agora não está podendo vir mais. Quantas vezes você para um dia: pô, vou lá no irmão Celestino, nem que fique 10 minutos com ele, só para dar um abraço nele e falar para ele que ele é muito importante para mim. Quantas vezes você já fez isso? Irmão Camilo está sumido. Irmão Camilo teve um AVC. Não anda direito, tem dificuldade para caminhar. Quantas vezes você já pegou o telefone ou foi na casa dele para lá e: ô irmão, vim aqui só para passar um tempo contigo, conversar, bater um papo. Estou usando exemplos de algumas pessoas, tá, gente? Porque eu sei que eu posso. Quantas vezes você pegou o telefone para ligar para alguém que está fazendo aniversário? Você já foi no velório de alguém que você viu no grupo da igreja ou ficou sabendo aqui, só para dar um abraço na pessoa que talvez você nem tenha tanto contato, mas você sabe que ele é da igreja? Sabe? Saiu da igreja, poxa, vou lá dar um abraço nele. Ah, mas eu nem conheço ele tanto. Ah, mas não tem problema, eu vou lá falar assim: cara, não sei nem se me conhece, eu sou lá da igreja. Vim aqui só para dizer, cara, que eu estou contigo, queria orar com você. Posso? Posso só te dar um abraço, então? Ah, não sei nem o que falar, mas vou só lá ficar do lado dele. Ô, irmão. Tem gente sumida da igreja. Para quantas vezes você já ligou? E aqueles que já foram desligados? Quantas vezes você se importou em mandar uma mensagem para ele? Porque quando a gente desliga na assembleia, toda hora a gente fala: ah, mas não vamos esquecer do irmão, não. Não vamos esquecer. Já esquecemos na outra semana. Você está entendendo? Está entendendo, irmão? Sim ou não? Você vai esperar sofrer algo para aprender a importância da compaixão, da solidariedade? Que tal começar hoje? Que tal se importar agora com alguém? Que tal fazer algo por alguém hoje? Sem que você precise sofrer para aprender. Sem que você precise falar igual o Jó: ah, se você estivesse no meu lugar, você saberia o que eu estou sofrendo. Jó olha para o lado, olha para o outro e fala assim: não tem nada que eu possa falar que vai me trazer mais alívio. Porque o Deus que eu sirvo está me punindo. Eu olho para o lado e vejo meus amigos, eles estão me condenando. O que eu faço? Hoje existe um clamor por solidariedade e compaixão. Como Igreja Batista Betânia, eu clamo a você: por favor, tenha mais solidariedade e compaixão.
Não espere sofrer para aprender o valor de algo. Amém? O amém mais fraco que eu já ouvi na minha vida. Mas espero que no fundo do seu coração você tenha dito amém. Um clamor por justiça. É o segundo clamor de Jó. Olha os versículos de 15 a 17. Vai um pouquinho mais para frente agora. Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. Veja, de que maneira Jó reage aos ataques de Deus? Ele se veste de pano de saco, se humilha, se arrepende, se prostra com o rosto em terra, se humilha ao Senhor e clama por justiça. Olha os versículos 20 a 22. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei, ou seja, eu vou morrer. O que Jó está dizendo aqui, gente, é que ele está dizendo o seguinte: os meus amigos não advogam a meu favor, então que Deus faça isso por mim. Eu queria estar clamando por justiça. Ele está dizendo, os meus amigos zombam de mim, os meus olhos estão desfalecendo em lágrimas. Deus, que o Senhor então, que o Senhor olhe para mim e me dê o direito, me julgue justo diante dos meus irmãos. Querido, presta atenção, o principal pedido de Jó não era parar de sofrer, mas sim que ele fosse justificado diante dos seus amigos e de todos. Perceba, quando nós sofremos, a primeira coisa que a gente pede a Deus em oração é: Senhor, livra de mim esse sofrimento. Senhor, eu não quero sofrer assim. Senhor, por favor, livra-me essa doença. Senhor, eu não quero padecer por isso. Senhor, tira de mim esse sofrimento. Mas o pedido de Jó não é tira de mim esse sofrimento. O pedido de Jó é: mostra a sua justiça, Deus. Senhor, mostra a justiça do Senhor para esses homens, para que eles vejam a verdade. Jó está nos ensinando que o pedido deve ser, nos momentos de sofrimento: Senhor, ensina-me através desse sofrimento, mostra a sua justiça, a sua glória através daquilo que eu tenho passado. Em certo sentido, Jó queria que todos soubessem que ele não servia a Deus pelo que ele podia dar, mas por quem ele é. E que Deus é perfeito, justo e verdadeiro em tudo que faz. E se ele estava passando por aquilo, Deus sabia o que estava fazendo. Queridos, será que o nosso desejo é esse? Será que as nossas orações estão revelando verdadeiramente que Deus seja justo e justificado, e as pessoas vejam a justiça dEle, a glória dEle nas nossas vidas? Queridos, já parou para pensar? Quando você estiver sofrendo, quando o sofrimento bater na sua casa, e eu sei que ele vai bater, talvez ele já esteja dentro da sua casa, qual tem sido a sua oração? Que ela não seja: Senhor, me livra do sofrimento, mas seja: Senhor, que através desse sofrimento eu aprenda, e que as pessoas vejam a tua glória através da minha vida. Mas pastor, é muito difícil. É difícil quando você tem o seu Deus dentro do seu estômago. Mas se o seu Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que enviou Jesus Cristo para morrer no seu lugar, para te dar vida eterna, a qual você não merece, fica mais fácil. Porque você aprendeu que a sua satisfação não está no seu egoísmo, na sua vaidade, mas a sua satisfação está na glória de Deus. A minha e a sua, né? Para não só falar que é a sua, é a nossa. A nossa satisfação está na glória de Deus. O clamor de Jó era pela justiça de Deus. Amém? Mas o terceiro e último clamor de Jó era um clamor bem difícil e pesado. Sabe o que Jó clama? Ele clama pela morte. Olha o versículo 1 do capítulo 17. O meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando, e eu só tenho diante de mim a sepultura. Eu falei semana passada e repito hoje: Jó estava quase sem esperança. Jó estava almejando pela morte. Veja, eu não estou dizendo que Jó estava querendo cometer suicídio, não é isso, tá? E nem dizendo que ele queria que alguém o matasse, não é isso. Jó entendia verdadeiramente o valor da vida, que a vida é uma dádiva de Deus, que é algo sagrado, e só Deus pode dar e tirar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo
que, diante da situação que Jó estava vivendo, ele estava dizendo assim: Senhor, eu não sei quanto tempo mais eu vou aguentar. Se for para sofrer tanto assim, então, já me leva. É isso que ele está dizendo. É diferente. É diferente. Está fazendo sentido? Jó, ele queria viver o suficiente para ser justificado e os seus amigos vissem a verdade, mas ao mesmo tempo ele não sabia se ele era capaz de suportar. Querido, pensa comigo. Pensa comigo. Os amigos de Jó estavam contra ele. As pessoas ao redor o tratavam como se fosse o mais desprezível das criaturas. Seu corpo não passava de uma sombra do seu físico de tempos passados. Ele estava no meio do lixão. Seus planos todos já haviam sido frustrados. Seus amigos se recusavam a ter compaixão dele. A única saída para ele era a morte. Ao olhar para tudo, ele dizia: não tem para onde ir. Querido, presta atenção nesse versículo 13 a 16. Vou até colocar aqui na tela. 13 a 16. Olha como é que Jó ele faz. Olha só. Mas se eu aguardo a sepultura por minha casa, se faço a minha cama nas trevas, trevas aqui no sentido da morte, tá, gente? Se eu digo à cova, você é meu pai, e aos vermes, vocês são a minha mãe e a minha irmã, onde está então a minha esperança? Está vendo como é que Jó estava praticamente sem esperança? Sim, a minha esperança, quem poderá ver? Ela descerá até as portas do mundo dos mortos, quando juntos descansarmos no pó. Uma vez que Jó não tinha mais família, ele estava adotando o sepulcro como seu pai, os vermes e a sepultura como sua mãe e irmãs. Ele está dizendo o seguinte: talvez os vermes me deem mais consolo que os meus amigos. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Já não estava suportando mais, ele já não tinha esperança. Essa pergunta aqui, irmãos, onde está a minha esperança? Essa pergunta, ela é profunda. Onde está a minha esperança? Onde está a sua esperança? Você já se sentiu assim? Olhando para um lado e para o outro, não vendo saída naquilo que você está vivendo, de repente você olha para o lado assim: caramba, onde está a minha esperança? Aí o apóstolo Paulo vai responder lá no Novo Testamento, 1 Coríntios 15, 19 e 20, assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, em sendo Ele a primícia dos que dormem. Ou seja, a minha esperança não está baseada na sepultura. A minha esperança está baseada naquele que ressuscitou. Porque a nossa esperança não morre, nem é sepultada e abandonada à decomposição. Isso porque a nossa esperança é uma esperança viva, pois Cristo venceu a morte e a sepultura. Amém, irmãos? Sabe o que nos conforta aqui nesse texto? É que Deus não atendeu o clamor de Jó. Deus não respondeu a oração de Jó. Jó pediu: Senhor, me leva logo. Mas Deus não respondeu. Sabe por quê? Porque Deus tinha algo maior planejado para Jó. Deus ouviu o clamor de Jó, mas Ele conhecia o coração de Jó. Ele viu a fé de Jó, não a aflição de Jó. Uma vez eu li num livro, isso aqui, olha, achei muito interessante. Um cristão idoso certa vez disse: vivi tempo suficiente para ser grato pelas orações não respondidas. Essa é uma oração que Jó poderia agradecer: Senhor, obrigado porque o Senhor não me respondeu. Porque eu clamei pela morte e o Senhor não me deu. Queridos, já agradeceu a Deus hoje pelas orações que Ele não te respondeu? Você já agradeceu a Deus hoje pelas orações que Ele disse não? Quando você pediu aquilo, ele falou assim: não. Por mais autêntico e verdadeiro que seja o nosso clamor, Deus enxerga as entrelinhas. Ele enxerga a intenção do coração, Ele vê a nossa fé. E Deus cuida de nós, mesmo quando os olhos humanos, ou melhor, quando aos olhos humanos não haja mais saída, Deus traz esperança. Apenas confie e descanse no Senhor. Peguei essa frase também de Wiersbe, que eu achei muito interessante, que ela disse assim: nas trevas do desespero e da prisão da dor, muitas vezes dizemos coisas das quais nos arrependemos mais tarde.
Mas Deus compreende em seu amor. Faz ouvidos moucos ou surdos para nossas palavras, mas olha com amor para as nossas feridas. Esse é o nosso Deus. Que mesmo quando a gente ora, clama, fala coisas das quais a gente não deveria ter falado, Ele não está vendo as nossas palavras, mas Ele está vendo o nosso coração. E Ele quer cuidar exatamente daquilo que a gente está passando. Porque o clamor autêntico de Jó era por compaixão, por justiça e pela morte. Mas o Senhor não respondeu sobre a sua morte. Mas o Senhor tinha para ele compaixão e justiça. Não naquela hora, mais à frente. Mas ele respondeu, para que Jó pudesse saber que Deus estava com ele. Irmãos, Deus está cuidando de você. Por mais que hoje você não veja esperança, Deus está cuidando. E quando as suas orações e o seu pedido forem aqueles mais estranhos ou difíceis de ser ditos, o Senhor está vendo o seu coração. Apenas descanse e confie, porque Ele está cuidando de você. Apenas entenda que nós não servimos a Deus pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Como você tem reagido diante do seu sofrimento? Como que você tem reagido diante das suas tragédias? Como é que você tem reagido diante das suas dificuldades? Como você tem reagido diante daqueles problemas que ninguém sabe? Como você tem reagido diante daquela dor que você tem carregado? E você e o seu esposo sabem. Você e a sua esposa sabem. E talvez nem o seu filho saiba. Talvez nem o seu cônjuge saiba. Talvez seja só você e Deus. Mas quando nós entendemos que não é pelo que Ele pode nos dar, mas é por quem Ele é, as coisas fazem sentido. Cantamos agora há pouco sobre o deserto aqui da Maria Marçal. Que a gente pode até não ver o amanhã, mas a gente sabe que Ele vai estar com a gente no deserto. Eu não sei quanto tempo o seu deserto vai durar. O que eu sei é que o Senhor nunca vai te deixar. E por mais que possa parecer que o ímpio está prosperando e o justo sofrendo, Deus está cuidando de você. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor nunca nos abandonou. Porque, Deus, algumas notícias que chegam na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, que nos assustam. Que nos fazem, talvez, até questionar. Sabe, Deus, às vezes nos paira aquele pensamento do tipo, Deus, tanta gente ruim aí no mundo, e o Senhor vai deixar isso acontecer logo com a gente? Mas quem disse que é assim que as coisas funcionam? Sabe, Deus, o que eu percebo, o que eu sei, o que eu vejo nas Escrituras Sagradas e o que o Senhor está nos ensinando aqui, principalmente em Jó, é que o céu, para aqueles que são ímpios e perversos, será apenas o prazer dessa vida e nada mais. Ao mesmo tempo que a tristeza, a dor e o sofrimento para os justos será apenas também nessa vida. E que a tua própria palavra diz que, comparada à glória que o Senhor tem preparado para nós, ela é ínfima, tão pequenininha que na balança não vai nem fazer cosquinha, perto do que o Senhor tem preparado para os teus servos. Mas, Deus, às vezes aqui dói. Sabe, Deus, às vezes aqui é difícil. Eu não sei quanto tempo o nosso deserto vai durar. Eu não sei quanto tempo o deserto de cada um dos nossos irmãos que estão assistindo essa palavra agora vai durar. Eu não sei. O que eu sei é que não importa
o quanto tempo dure, o que importa é que enquanto o tempo durar, o Senhor sempre estará ali conosco, cuidando, se compadecendo e julgando com justiça. E Pai, ajuda a gente a ter compaixão do próximo. E que a gente não espere ter que sofrer algo para aprender o valor de algo. Mas que a gente já comece hoje a viver isso. Que a gente comece a praticar hoje o que o Senhor nos ensinou. E que a gente possa realmente, Deus, cuidar do outro como nós gostaríamos de ser cuidados. Que esse estudo faça sentido nas nossas vidas. E que ao ir para casa, refletindo, possamos entender ainda mais sobre a esperança viva em Cristo Jesus, que não está apenas para esta vida, mas está para a eternidade, muito além daquilo que a gente pode imaginar. Obrigado por isso. É o que nós oramos, clamamos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e faça fazer